professor Nailton Danese, professor de língua portuguesa. Vamos dar sequência aqui na nossa reta final para o edital aí da Polícia Penal do Estado de Goiás. A gente vai estudar agora um tópico relativamente mais extenso, que ele dispõe sobre o tópico 7, que é a sintaxe da oração e do período. Nada mais é que nosso período composto. Beleza? É um tópico com mais detalhes, um tópico um pouco mais extenso. Vou bater os principais pontos aqui, o que é mais cobrado em prova. Então, assim, bastante atenção. Provavelmente eu vou dividir esse bloco aqui, essa aula, em uns 2 ou até 3 blocos, para não ficar tão cansativo, beleza? Mas a gente vai conseguir bater todos os pontos importantes para, se vier qualquer questão nesse sentido, que vai vir, que é muito cobrado esse tópico, a gente consiga resolver qualquer tipo de questão, beleza? Então acompanha comigo aí na tela. Então, nosso tópico 7 agora, beleza? Nosso tópico 7 aqui, sintaxe da oração e do período. Bora lá. Galera, primeiro, quero explicar uma coisa aqui para vocês, uma distinçãozinha básica, que é entre oração e período. Uma oração, ela é aquela que contém, é uma frase que contém um verbo. Se você tiver mais de um verbo, não se tratando de uma locução verbal, mais de um verbo, você vai ter ali 2 orações. 3 verbos, 3 orações. Então, oração tem a ver com o número de verbos. E o período? Período é aquele que vai da letra maiúscula até o ponto final. Você pode ter um período simples, que vai ter só uma oração, ou um período composto. Período composto por quê? Por várias orações. Esse período composto ele pode se dar por coordenação, onde não há relação de dependência entre as orações, ou esse período pode se dar por subordinação, onde você vai ter a oração principal e uma oração subordinada àquela principal, beleza? Nosso primeiro papel aqui vai ser o quê? Distinguir quais são as orações coordenadas das orações subordinadas, beleza? E aí, dentro das subordinadas, nós temos algumas classificações e vocês vão ver que umas se iniciam por pronome relativo, a gente vai ver quais são, outras por conjunções. Então, assim, a gente vai esmiuçar bem, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo, beleza? Então, primeira distinção que a gente tem que fazer é isso, período e oração. Então, oração tem a ver com o número de verbos. Se você tem um verbo, uma oração. Se você tem 2 orações e assim por diante. E o período é da letra maiúscula até o ponto final. Então, todo aquele período, ele pode se dar por coordenação ou por subordinação. E a gente vai ver isso aqui agora, beleza? Então, acompanhe comigo. Orações coordenadas. Orações coordenadas. São aquelas o quê? Que não há dependência sintática entre elas. Então, não há dependência sintática entre elas. E as orações subordinadas? É aquela onde há o quê? Há a famosa dependência sintática. Beleza? Então, nas orações coordenadas não há dependência sintática entre elas. E nas orações subordinadas há dependência sintática entre elas. Professor, você comentou agora há pouco que as subordinadas elas teriam umas subclassificações. Quais são elas? Você pode ter uma oração subordinada adjetiva. Você pode ter uma oração subordinada adverbial. E você pode ter uma oração subordinada substantiva. Vamos aqui primeiro esmiuçar quais são as orações coordenadas, onde não há dependência sintática entre as orações. Vamos lá. As orações coordenadas, elas ligam-se. Então, vamos lá. Primeiro, orações
Orações coordenadas. São aquelas que ligam-se por meio de quê? De conjunções coordenativas. Quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Para ficar mais fácil, tem um pequeno mnemônico que você pode relacionar para ficar mais fácil. As coordenadas é o ADADALEX conclu. Se você juntar essas iniciais aqui, ó, ADADALEX conclu, são as coordenadas. Então, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Lembra desse mnemônico, se ajudar para vocês aí, ADADALEX conclu. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que é o próximo passo aqui. Beleza. Fazer uma observação aqui antes da gente passar para o próximo passo. Bisuzinho aqui de reta final. Nos exemplos aí que vocês virem, a gente pode trabalhar alguns depois. Anota essas duas observações aqui, ó. Observaçãozinha. Antes na aditiva e na alternativa, separar as orações ali por vírgula antes é facultativa. Então, vou mudar aqui de cor, vírgula antes da conjunção coordenativa, facultativo. Vou dar um exemplo logo para vocês. Nas demais, na adversativa, na explicativa e na conclusiva, vírgula antes é sempre obrigatória. Então, sempre precedida por vírgula. Sempre precedida por vírgula. Vou dar um exemplo aqui acima para vocês. Exemplo desse caso aqui. Um exemplo de adversativo aqui. Ele estudou muito, mas não foi aprovado. Nós temos aqui uma conjunção, a gente vai ver quais são ali logo à frente, as principais, mas já adiantando para vocês, a conjunção mas. Conjunção mas, ela sempre é adversativa. Por ser adversativa, vírgula aqui antes dela sempre precedida por vírgula. Beleza? Se fosse uma aditiva, por exemplo, um e, né? Ele estudou muito e foi aprovado. Como é uma conjunção
Aditiva, você pode colocar uma vírgula antes do E. Pode, é facultativo, por se tratar de aditiva. E alternativa também. Quando se trata de adversativa, explicativa e conclusiva, sempre precedida por vírgula. Beleza? Vamos avançar aqui. Olha lá, as conjunções principais aqui. Aditivas. E, nem. O nem, notem aqui, ó, o nem é o e, não. Beleza? E, nem, não só, mas também, nem, né, já coloquei aqui, repetiu, como após não só, exemplo, não só isso, como isso também, entendeu? E também são as conjunções aditivas, as principais. Bisuzinho de prova aqui para vocês sobre essa conjunção aqui, ó. Não só, mas também. Isso já foi perguntado em prova. A conjunção não só, mas também, ela faz o quê? Além de adição, ela reforça e enfatiza o próximo termo. Não só estudou muito, como passou em primeiro lugar. Não só estudou muito, mas também foi aprovado em primeiro lugar. Tá vendo que ela enfatiza e reforça a próxima ideia? Então, a conjunção não só, mas também, ela reforça e enfatiza a ideia. Beleza? E um bizu aqui. Outro, né? Anota aí. Observaçãozinha dessa aqui. O mas, isoladamente, olha para mim aqui. O mas, isoladamente, ele sempre será adversativa. Sempre. Ah, professor, não tem uma hipótese? Não. Sempre. Principalmente para a prova. Sempre. Pode confiar. Sempre será adversativa. Agora, quando vier ligado a termos não só, mas, tipo, não só, mas também, repare, ele não está na ideia adversativa, ele não está sozinho. Beleza? Então, preste atenção nisso. Quando tiver não só, mas também, a ideia é aditiva e não de adversidade. E aí, quando não só, mas também, se o mas fosse adversativa, lembra? A vírgula seria obrigatória, sempre seria precedida por vírgula. Mas como nesse caso é aditiva, a vírgula antes passa a ser o quê? Facultativa. Mas não antes do não só. Aqui seria aqui, ó, a vírgula antes do mas. Em não só, mas também é facultativa. Repare, galera, aqui a gente está numa reta final. Eu não vou ficar aqui falando, conjunção aditiva, a gente vai ficar repetindo em cima, não. Vou passar as principais para vocês e aí a gente bate, né, os bisuzinhos, beleza? Os pontos importantes, que geralmente a banca vem cobrando. Porque vocês podem procurar aí no Google mesmo, conjunções aditivas. Vai ter lá 50 para vocês ficarem decorando. Não, vamos bater os principais aqui, as principais, e colocar as palavras-chave ali, os pontos principais que podem causar dúvida em prova. Beleza? Então vamos lá. Próxima. Conjunção adversativa. A principal aqui, né? Mas
Vamos lá. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, também é muito importante, não obstante, senão, apesar disso e ainda assim. Repare, qual que é a ideia? Qual que é a ideia da adversidade? É de oposição. Oposição. Contraste. Beleza? Pode colocar aqui também ressalva. Ressalva, o que mais que a gente pode? Refutação. É ir de encontro a algo. Beleza? Nesse caso aqui das adversativas, observação importante aqui. Elas deslocam-se com exceção de quem? Com exceção do mas. Lembra daquele exemplo que eu dei aqui para vocês? Ele estudou muito, mas não foi aprovado. Se eu tivesse aqui uma outra conjunção adversativa, por exemplo, o porém, então vamos só repetir aqui, assim, ele estudou muito, vírgula, porém, não foi aprovado. Porém, não foi aprovado. Porém, não foi aprovado. Eu posso deslocar essa conjunção dentro dessa oração aqui que ela pertence. Eu poderia colocar vírgula. Ele estudou muito, vírgula. Não foi aprovado, vírgula, porém. Deslocando ela dentro da frase. Entenderam? Então aqui as adversativas, elas deslocam-se com exceção do mas. O mas sempre vai ter que estar no início da oração, a que ela pertence. Então geralmente a banca geralmente cobra esse tema aqui substituindo as conjunções e perguntando se mantém o sentido e a correção gramatical. Se você tiver um e mudar para o mas, o e da linha 5 pode ser substituído por mas, mantendo-se sentido, coerência e correção gramatical. Às vezes, dependendo do sentido, dependendo da correção gramatical ali, vai continuar certo. Só que o sentido muda, porque ela vai de aditiva para adversativa. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que a banca fala o seguinte: o porém da linha 10 pode ser substituído por mas, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. Aí você pega, mas, porém, os dois são adversativos, beleza. Só que na linha 10, vamos supor que o porém ele está deslocado. Se ele não tivesse deslocado, tivesse no início, poderia sim ser trocado, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. Mas vamos imaginar que o porém da linha 10 ele está deslocado. Aí a banca vem, o porém da linha 10, está lá deslocado, pode ser substituído por mas, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. Aí está errado. O sentido, beleza, mudaria de adversativo para adversativo, o sentido continuaria o mesmo. Só que o que acontece? O mas ele é a única conjunção adversativa que não pode estar deslocada na oração que ela pertence. Então, nesse caso, estaria a questão errada. Beleza? Então, fique atento a esse detalhe. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma observação para colocar aqui. Pensar, adversativa, oposição, contraste, deslocam-se com exceção do mais. Sim, tem mais uma aqui que eu quero colocar para vocês que já foi perguntado em prova também, com esses termos aqui, Por exemplo, o contudo da linha 5 é uma conjunção adversativa que quebra a expectativa criada na oração anterior. Certinho. Então, as conjunções adversativas, elas
quebram a expectativa criada na oração anterior. Por que quebra? Vamos voltar naquele exemplo aqui. Ele estudou muito. O que você espera de uma pessoa, vocês aí que estão estudando bastante para o concurso, que vocês sejam aprovados? Ele estudou muito, mas não foi aprovado. Perceba, você tem, olha aqui, olha aí no slide comigo, você tem dois verbos, né? Estudou, né? E ser aprovado. Então nós temos oração 1 e oração 2, duas orações aqui. O mas está no início aqui daquela que ela pertence, beleza, precedida por vírgula, tudo certinho. Ele estudou muito, mas não foi aprovado. Repare, a oração aqui, que inicia com a conjunção adversativa, ela quebra a expectativa criada na oração anterior. Beleza? Conseguiram compreender? Então, mais esse detalhe aí, fique atento a ele. Próxima, alternativas. Alternativas o quê? Elas demonstram o quê? Relação de quê? De alternância. Ou, ora, seja, quer. Beleza? Exemplo aqui. Um exemplo rapidinho aqui, o exemplo. Ora, narrava, ora, comentava. Beleza? Alternativas e simples aqui, tranquilo? Alternativa não tem muito o que falar. Elas representam essa relação de alternância. Ora narrava, ora comentava. Beleza? Deixa eu só... Beleza, é isso mesmo. Explicativa. Quais são as principais conjunções? Que, porque, o pois, porquanto, como, ou seja. Professor, o que você tem para falar das explicativas para a gente? Primeira coisa, toma cuidado com esse carinha aqui, ó. O pois. Beleza? Eu vou explicar o porquê quando a gente for estudar aqui, ó, a conclusiva. Porque aqui também tem o pois, só que de forma que deslocado. Então vamos lá. O que você tem para falar, professor, das explicativas? Esse carinha aqui, ó, porquanto, anotem aí, ele é substituto direto do porquê. Beleza? Substituto direto do porquê. E aí tem um bisuzinho aqui para facilitar em relação a esses dois aqui, ó. O que e o porquê, eles serão explicativos. Então vamos anotar aqui para vocês. Observaçãozinha aqui, fazer aqui do lado aqui, ó. Observação. O que e o porquê, só esses dois, hein? O que e o porquê serão explicativos se o verbo que vem antes, ou seja, na oração anterior, estiver no modo
imperativo. Lembra o modo imperativo? Aquele que expressa ordem, principalmente, né, ordem, pedido e conselho. Então você olhou lá, perguntou o porquê da linha 7 é uma conjunção explicativa, ou explica o termo antecedente, ou seja, conjunção explicativa. Primeira coisa, volta lá na oraçãozinha anterior, dá uma olhada e já vê se você percebe um verbo no imperativo. Se perceber um verbo no imperativo, o porquê é explicativo, beleza? É isso, bora para a próxima. Bora para a próxima aqui. A última nossa conclusiva das orações coordenadas. Portanto, logo o pois, quando está deslocado, vou explicar aqui para vocês, por conseguinte, então, esses dois aqui ó, estão aparecendo cada vez mais em prova. E muita gente não conhece como conclusiva. Desarte e destarte. Assim, também é uma conjunção conclusiva. Beleza? Por que que o pois, quando está deslocado, lembra lá que a gente viu aqui atrás, ó? Essa frase, eu falei que o quê? Que elas podem se deslocar. Nas adversativas, todas podem se deslocar com exceção do mas aí também quando você vai para a conclusiva, para a explicativa e tal, você pode ter elas deslocadas. Aí você vem aqui, se ela estiver deslocada, o pois deslocado, ele é conclusivo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Vamos terminar aqui e esses dois exemplos aqui servem para a gente, ó, para explicar essa questão do pois também. Então, beleza. Conclusiva é isso. Elas podem se deslocar, tranquilo. Primeira observaçãozinha aqui, ó. A conjunção por isso, ela é conclusiva e tem a função de quê? Já caiu isso em prova. De retomar o elemento já mencionado no texto. Beleza? Ela pode ser substituída, se você pensar aqui, a conjunção por isso é, vamos supor, por esse motivo. Beleza? E de forma, já caiu isso em prova também, de forma subsidiária, pode indicar consequência. Vocês vão ver que a oração, quando indica uma consequência, ela é consecutiva, ela está lá na oração subordinada adverbial, beleza? Adverbial consecutiva, que expressa uma relação de causa e consequência. Mas aí a gente vai chegar lá na frente, beleza? Então aqui, se perguntar se o por isso é uma conjunção conclusiva, beleza. E se a questão vier falando que é uma conjunção conclusiva e tal, mas pode expressar uma relação de causa e consequência, também está certo, tranquilo? Mas o papel dela principal é ser conclusiva. De forma subsidiária, ela pode apresentar uma consequência, tranquilo? Vamos lá, olha a observação aqui que eu coloquei para vocês, ó. Lugar de conjunção é onde? Onde que é o lugar da conjunção? É no início da oração a que ela pertence. Lembra lá do mais? Beleza. Se ela estiver deslocada, deve obrigatoriamente ser isoladas pelo quê? Por vírgulas. Então, lugar de conjunção é no início da oração.
Se ela estiver deslocada, se essa conjunção estiver deslocada, ela deve obrigatoriamente ser isolada por vírgulas. Vamos olhar esses dois exemplos aqui e a gente já aproveita e explica o pois conclusivo. Vamos primeiro em relação à observação que foi acabada de ser dita aqui. Não cumpriu o dever, então vamos separar as orações aqui. Não cumpriu o dever, portanto deve ser punido. Então, não cumprir, verbo 1, portanto deve ser punido. Deve ser. Então, oração 1, oração 2. Separa aqui. Portanto é o quê? Uma conjunção conclusiva. A conclusiva, ela é sempre precedida por vírgula. Lembra? Adversativa, explicativa e conclusiva. Então, essa vírgula aqui é obrigatória. Beleza. Vamos para essa segunda frase aqui. Não cumpriu o dever, deve, portanto, ser punido. Verbo número 1. Verbo número 2. Divido aqui as orações. Beleza? E aí, a nossa conjunção, ela está deslocada ou ela está no início da oração? Ela está deslocada. Então, ela deve ser isolada por vírgulas. Beleza? Aqui também conjunção, né? Conclusiva. E aqui ela está isolada por vírgulas. Professor, mas a conclusiva, ela não deveria estar aqui, ó? Tem uma vírgula aqui? Galera, bizuzinho. Nas orações coordenadas, preste bem atenção. Nas orações coordenadas, onde você tem a obrigatoriedade das orações, que são as adversativas, as conclusivas e as explicativas, de serem separadas obrigatoriamente por vírgulas. Se as conjunções estiverem deslocadas, você vai separá-las, as orações, por ponto e vírgula, por uma questão de clareza. Porque senão, olha aqui, se eu coloco uma vírgula aqui também, aí ia ficar esse tanto de vírgula aqui, ó. Aí ia ficar bagunçado. Então, para separar as orações, eu coloco um ponto e vírgula. Já que a minha conjunção está deslocada e eu tenho que isolá-las obrigatoriamente por vírgulas. Tranquilo? Professor, e agora o negócio do pois, que você ia explicar? Galera, olha o seguinte. Deixa eu achar uma cor aqui. Vamos com esse azul mais forte aqui. O pois, quando está no início, é explicativo. Quando está deslocado, é conclusivo. Então, vamos supor, se eu substituir aqui, ó, colocar um pois aqui. O pois aqui, ele seria o quê? Explicativo. Se eu colocar o pois aqui, como está deslocado, ele vai ser o quê? Conclusivo. Beleza? Professor, por que você está falando isso? Olha só, se eu falar para vocês, o portanto, essa frase aqui, o portanto da linha 5 pode ser substituído por pois, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. Estaria errado, por quê? O portanto é uma conjunção conclusiva, está no início da oração. Se eu colocar um pois aqui, eu vou transformar uma oração que é conclusiva para uma explicativa. Ou seja, o que aconteceu? Mudou o sentido. Beleza? Agora na frase de baixo. O portanto da linha 5 pode ser substituído por pois, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. Portanto, independente de onde ele estiver, ele é conclusivo. E aqui, se eu colocar um pois e substituir, ele vai estar deslocado, mantendo-se
uma relação de conclusão, que o pois deslocado é conclusivo. Então, nesse caso, estaria o quê? Correto. Entendeu? Então, fiquem ligados no pois, quando ele estiver no início da oração que ele pertence, ou no deslocado, já que ele é conclusivo. Beleza? Galera, a gente já alongou um pouquinho nessa aula. Vamos tomar uma água aí, tomar um café. Agora a gente retoma aí em orações subordinadas adjetivas, beleza? Nosso primeiro ponto, a gente fechou coordenadas. Vamos iniciar agora as subordinadas. Tranquilo? Espero vocês daqui a pouco. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.